Alô, amigos do esporte, salve, salve! Voltei! E eu vou falar sobre um assunto para o torcedor santista especificamente, que está preocupado com o Santos Futebol Clube desde o ano passado, quando a nova administração, a atual administração do clube, presidida pelo empresário José Carlos Pérez, assumiu o Santos Futebol Clube no dia 2 de janeiro de 2018. E de lá para cá, o que está acontecendo nos bastidores do Santos Futebol Clube? O que está acontecendo? Presidente, responda essa pergunta para os milhares de torcedores santistas. É triste, é muito triste o que estamos vendo. É claro que o futebol, ele passou por um momento difícil ano passado e esse ano está surgindo aí uma revolução praticamente tática no futebol brasileiro com a vinda do Jorge Sampaoli. É legal, batemos palma para a vinda do Sampaoli e para essa mudança tática que ele está implementando no futebol e usando o Santos para isso. É muito legal, casa com a história do Santos de sempre ser um time ofensivo em busca do gol. É bonito isso. Mas não adianta só ficar mirando o futebol. Não adianta mirar só o futebol. É preciso que o torcedor entenda que o Santos Futebol Clube, apesar do carro-chefe ser o futebol, ele tem uma vida nos bastidores. E essa presidência, ela vem cometendo ações, no mínimo suspeitas, que precisam ser esclarecidas. Que eu saiba, a promessa da atual presidência, que ganhou na última eleição do Santos, em 2017, era transparência. Transparência. E não é isso que está acontecendo no Santos. Não é. Profissionais gabaritados que atuavam em setores do clube foram mandados embora de forma inexplicável e em seu lugar outros profissionais com competência duvidosa, no mínimo, entre aspas, né? No mínimo, duvidosas. Departamento amador do Santos de futebol completamente destruído, fruto de uma gestão equivocada implantada pela atual administração do presidente José Carlos Pérez. Um empresário que, segundo informações nós tivemos hoje, parece que foi demitido, o diretor do futebol amador do clube. Será implantada uma nova filosofia, é o que dizem, é a promessa. Agora, por que mudar algo que dava algum tipo de fruto para o Santos? E não seria melhor aperfeiçoar a base? Não seria melhor corrigir o que estava errado? Por que mudar todo um sistema de trabalho nas categorias de base, presidente José Carlos Pérez? Por que o senhor não explica como que o senhor conseguiu contratar um jovem zagueiro colombiano chamado Jackson Porozo, zagueiro de seleção? Ele disputou o Sul-Americano pela seleção da Colômbia. Por que o senhor não explica os detalhes dessa negociação para a torcida do Santos? Seja transparente, presidente. Por que o presidente não explica por que contratou 3 estrangeiros e na data final de inscrição da Copa do Brasil de 2018 para o jogo contra o Cruzeiro, perdeu a data de inscrição e não pôde inscrever os 3 estrangeiros, Carlos Sanches, Brian Ruiz, Derlis Gonzalez. Nenhum dos 3 foi inscrito na Copa do Brasil, na CBF, não saíram do bid naquela época e o Santos foi eliminado. Poderia ter tido uma outra sorte naquela competição. Não estou dizendo que eles eram os salvadores da pátria,
mas eles poderiam ter ajudado mais o time do Santos. Por que o presidente não explica a história do Carlos Sanches, que segundo a Conmebol, apesar do registro do Comet, o registro online da Conmebol, dizer que ele não tinha nenhuma punição, a Conmebol se baseou não sei em que documento e puniu o Santos por ter escalado o Carlos Sanches, fazendo com que o Santos tivesse que lutar por uma vitória de 3 gols no Pacaembu, no jogo da volta contra o Independente. E a gente sabia que do jeito que o time estava, era quase impossível o Santos conseguir aquele resultado, fruto de um trabalho mal feito pela diretoria do Santos, pelos pares do presidente José Carlos Pérez, o alto mandatário do Santos Futebol Clube. Por que o presidente José Carlos Pérez não vem a público e explica por que essa divisão da torcida do Santos, de São Paulo e de Santos, está se acentuando? Por que alimentar essa divisão, presidente? Se um presidente que ama o Santos e se diz santista, ele deve unir as torcidas. Por que essa obsessão por jogar no Pacaembu, presidente? Sendo que os resultados dos borderôs do estádio Paulo Machado de Carvalho são borderôs pífios, são arrecadações pífias. Um clube como o Santos, quando sai da Vila Belmiro, que o torcedor não está indo também na Vila, essa que é a verdade, mas é histórico. Quando o Santos sai para o Pacaembu, além dos gastos que ele tem na Vila, ele vai gastar com o aluguel do Pacaembu, e ao contrário do que o presidente Pérez diz, não é barato não, não é barato não. O Santos não está arrecadando à altura. A diretoria não consegue trabalhar a marca do Santos. O que está acontecendo, presidente José Carlos Pérez? Use a transparência, a palavra que o senhor prometeu utilizar na sua administração. Por que o senhor está terceirizando quase todos os setores do clube, sendo que para você fazer um processo desse, você tem que gastar dinheiro? Dinheiro que o senhor diz que o Santos não tem? Por que, presidente? Por que o senhor não explica a sua obsessão por contratar jogadores estrangeiros? E agora que o senhor acabou de contratar o Cueva, o senhor não tem outra saída. O senhor vai ter que buscar jogadores brasileiros, talvez jogando lá fora, mas brasileiros. São inúmeras perguntas que temos e todas, quase todas sem respostas. Mas uma delas, essa pergunta espero que um dia o senhor responda, presidente José Carlos Pérez. Por que o senhor enfiou na cabeça que o Santos precisa de um dono? Está propondo no Conselho Deliberativo um projeto para discutir a saída em definitivo do Santos e o fim do Conselho Deliberativo do clube. Por que, presidente? Mais uma pergunta. Por que o senhor quer tirar o Santos daqui, alegando que em São Paulo o Santos vai ter mais visibilidade? O Santos tem mais de 100 anos e essa visibilidade é internacional, presidente. Como que o Santos vai ter mais visibilidade se o senhor deixou de fechar contratos com empresários do mundo árabe? Senhor presidente José Carlos Pérez. São inúmeras perguntas que, infelizmente, por falta de transparência, a diretoria do Santos não responde. O projeto de Olho do Esporte vai continuar questionando
para que o torcedor do Santos tenha algum tipo de resposta. Fique tranquilo, torcedor, nós ainda estamos em cima desse assunto e quem sabe uma hora essas respostas apareçam e nós vamos divulgar aqui no quadro De Olho no Esporte. Eu já volto com mais novidades, dessa vez do mundo do MMA.